do livro Fonte Viva, psicografia do nosso saudoso Francisco Cândido Xavier, e a mensagem do nosso irmão Emmanuel, número 136. Vivamos calmamente, que procureis viver sossegados. Está em Paulo, 1 Tessalonicenses 4:11. Viver sossegado não é apodrecer na preguiça. Há pessoas cujo corpo permanece em decúbito dorsal, agasalhadas contra o frio da dificuldade por excelentes cobertores da facilidade econômica, mas torturadas mentalmente por indefiníveis aflições. Viver calmamente, pois, não é dormir na estagnação. A paz decorre da quitação de nossa consciência para com a vida, e o trabalho reside na base de semelhante equilíbrio. Se desejamos saúde, é necessário lutar pela harmonia do corpo. Se esperamos colheita farta, é indispensável plantar com esforço e defender a lavoura com perseverança e carinho. Para garantir a fortaleza do nosso coração contra o assédio do mal, é imprescindível saibamos viver dentro da serenidade do trabalho, fiel aos compromissos assumidos com a ordem e com o bem. O progresso dos ímpios e o descanso dos delinquentes são paradas de introdução à porta do inferno, criados por eles mesmos. Não queiras, assim, estar sossegado, sem esforço, sem luta, sem trabalho e sem problemas. Todavia, consoante a advertência do apóstolo, vivamos calmamente, cumprindo com valor, boa vontade e espírito de sacrifício as obrigações edificantes que o mundo nos impõe cada dia em favor de nós mesmos. Graças a Deus. Graças a Deus, envolvidos nessas vibrações de amor, de alegria, de fé, que nos trouxe até aqui e que nos mantém aqui. Queremos juntos, Senhor, te agradecer imensamente por esse retorno, pelo acolhimento que os mentores espirituais dessa reunião dedicou a cada um de nós, por esse acolhimento que tanto nos faz bem, nos equilibra, nos sustenta e nos guia. Nos traz a certeza de que estamos no caminho do amor, no caminho do bem. Muito obrigado, Senhor, por tanto que já recebemos só nesse início dessa reunião e por tudo que vamos receber durante ela. Te rogando que fique conosco, mas te rogando também, Senhor, que essas vibrações de amor e de paz que nos rodeiam se estenda a todos os nossos irmãos em humanidade, encarnados, mas também desencarnados. A todos esses irmãos que estão em sintonia conosco, buscando através deste encontro o teu bálsamo e a tua luz, para auxiliar nas nossas enfermidades do corpo e da alma. Fique conosco, Senhor, agora e sempre, e graça vos damos por tudo. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Vamos agora passar a palavra para o nosso irmão Edson, que fará o estudo da noite de hoje. Então, boa noite a todos. Tá bom, estamos escutando bem atrás, né? Não preciso nem falar muito alto. Bom, gente, também, né? Só me unir aí aos meus colegas, né? Pela satisfação da gente estar de retorno.
Mas é, na verdade, um retorno, né, físico, né? Mas que esse contato também é muito importante, né? Felicidade aí a gente abraçar, né, cada um de vocês. Mas a verdade é que aqui nós estamos dando apenas continuidade do ponto de vista doutrinário, né, aos estudos que nós não deixamos de fazer em todo esse tempo, né? As oportunidades de reflexão estiveram presentes, né, até de forma mais íntima em nossos lares, né? Então disso a gente não pode ter desculpar-se, né? Então, como o Edivaldo lembrou, nesses momentos também, né, nesse período, né, a espiritualidade esteve conosco, com certeza, né, mormente se nós, né, procuramos fazer o que ele mesmo falou, né, nos afinizarmos com ele. Essa é a lei, né, que nos une tanto aqui na Terra como no outro lado da vida espiritual. Então, o Evangelho, né, segundo o Espiritismo, tem sido nossa bússola, né, nessa tentativa de não nos escaparmos, né, daquilo que a gente precisa o tempo todo. E precisamos o tempo todo porque o nosso espírito, além de muito imperfeito, ainda está muito mal educado. Então a educação nossa, ela é feita de fato pela repetição. A gente vai estar sempre repetindo a mesma coisa, mas a gente não aprende. Vocês já repararam, né? Então a gente precisa disso, né? Então a gente estuda aqui, estuda com a família lá no Evangelho do Lar. Às vezes são as mesmas coisas, né? Mas é que essa repetição, essa perseverança, essa persistência é que vai nos levar, né, à transformação, né, que se faz pouco a pouco. E é isso que é importante, né? Portanto, vamos tentar, mais uma vez, valorizar os momentos que a gente tem. Como eu dizia, então, a gente está dando continuidade ao Evangelho ao capítulo 5. O capítulo 5, ele se intitula Bem-aventurados os aflitos, né? Em alusão, né, à máxima pronunciada por Jesus na sua prece, no seu Sermão da Montanha, no famoso Sermão da Montanha, né, conforme anotado lá por Mateus, capítulo 5. Bom, esse capítulo, né, na verdade, ele fala para nós de um tema muito enigmático para nós, né, nessa existência terrena. O que é? Essa conhece? O sofrimento, né? O sofrimento é algo que continua para o ser humano algo enigmático. Por quê? Porque a gente vê pessoas que sofrem muito, tendo muito, e pessoas sofrem pouco, tendo pouco. Interessante isso, né? E às vezes as pessoas sofrendo as mesmas privações têm estados espíritos completamente distintos. E é isso que a doutrina espírita tenta nos esclarecer, né? À luz de quê? Vamos lá falar sobre isso. A gente justamente vai, o que a gente vai fazer? A gente vai abordar hoje a gente está iniciando nesse capítulo uma série de instruções dos Espíritos. Essa será a primeira sobre o tema. E trata-se de reflexões importantes do Espírito Lacordaire. Ele é uma breve mensagem, né? E foi recebida há quase 160 anos, lá em Havre, na França, uma das suas relevantes contribuições para a nossa doutrina, porque Lacordaire esteve presente também, né? Não só nesse livro como em outros, né? Enfim, ele fez parte, né, da equipe do Espírito da Verdade. Veja que importância, né? As outras duas oportunidades, ele assina, por exemplo, aqui, no capítulo 7, né? O orgulho e humildade, né? E também no capítulo 16, desprendimento dos bens terrenos. Mas eu sempre gosto de falar um pouquinho sobre o autor, né? Porque dá uma ideia para a gente, né, da importância de sua opinião sobre o tema, né? E aí eu vou fazer para vocês uma rápida leitura da sua biografia, né? Jean-Baptiste Henri Dominique Lacordaire nasceu em 12 de maio de 1802, perto de Dijon, na França, filho de pais muito católicos
e desencarnou em 1861. Vejam, gente, essa mensagem que a gente vai analisar, ela foi psicografada, né, em 1863. Ele desencarnou em 1861. Vocês repararam? O homem desencarnou, 2 anos depois ele já estava dando uma comunicação representando a equipe do Espírito da Verdade. Essa é uma primeira observação. Na juventude, ele declara-se ateu, olha que interessante, até que uma experiência religiosa o faz abandonar uma carreira de jurista bem-sucedida pela religião. Vai para o seminário, vocês sabem que naquela época qualquer um que quisesse entrar na religião tinha que ser através do catolicismo, e após o qual ele foi lecionar, tendo se horrorizado com a pouca religiosidade de seus alunos. Né? Então ele virou padre e foi ensinar os alunos, mas ficou preocupado com essa parte, né, religiosa muito carente desses seus alunos. Para reavivar o interesse do público pelo catolicismo, ele sustenta a tese da liberdade religiosa e da separação da Igreja e do Estado, no jornal liberal L'Avenir, que significa o futuro. Contrariamente às suas esperanças, houve uma forte oposição em Roma, provocando 2 encíclicas condenando o liberalismo. Decepcionado, Lacordaire abandona a causa do liberalismo e aceita mais tarde ir para a Catedral de Notre-Dame, em Paris, onde a sua oratória atraía milhares de pessoas. Restaura na França a Ordem dos Dominicanos, que havia sido suprimida e exilada durante a Revolução. Então foi uma existência que ele continuou, veja, né, porque justamente ele defendia causas que não estavam muito de acordo com, né, lá em cima, né, com os dirigentes lá do catolicismo. Ele acabou ficando dessa forma e permaneceu, porque também era um grande orador e atraía muita gente nas suas exposições. Né? Agora, além desse resumo, né, precisar dar, é só um resumo, né, gente, que é muito mais rico do que isso. Eu preciso citar para vocês uma coisa muito interessante, né, e que foi anotada pelo próprio Kardec. Ele publicou uma carta, né, na Revista Espírita de 1867, uma carta que, na verdade, data de 1853, né, 10 anos antes dessa mensagem, né, ou 8 anos antes de Lacordaire desencarnar. E era uma carta que ele dirigia a uma tal de senhora Sweetshine, né, onde, né, lá se lê, entre outras coisas, né, que ele dizia da sua certeza, ele, Lacordaire, na comunicação dos espíritos, padre católico. Ainda vivo, tá, gente? Naturalmente, isso era uma, né, confidência para uma pessoa amiga, né, que ele não poderia falar isso em público, né, representando a igreja. Mas ele tinha certeza na comunicação dos espíritos, considerando muito vulgar e pobre o método das mesas girantes. Né? Naquela época, justamente, as mesas girantes lá na América do Norte estava como uma coisa muito em evidência e, né, também chamou a atenção de Kardec. Vocês estão se localizando? 1853. Ainda o Espiritismo não tinha sido, né, codificado. Ele estava em processo. Né? Em 1857 a gente tem a primeira edição do Livro dos Espíritos. Eu só estou falando isso para vocês terem uma ideia, né, que o próprio Lacordaire não conhecia o Espiritismo. E ele ainda disse, olha o que ele disse aqui: há 2 mundos incluídos um no outro. O mundo dos corpos e o mundo dos espíritos. Isso Lacordaire, para sua amiga, através dessa carta. Então daí já dá para verificar, para a gente encerrar essa introdução, como é que já era avançado, né, o seu pensamento, né, em relação a essa realidade espiritual. Não preciso dizer mais nada. Então não surpreende que ele logo em seguida, né, tenha se unido, né, a essa equipe do Espírito da Verdade, responsável pela codificação, né, espírita. Né? Bom,
Agora, conhecendo a patente do nosso amigo, né, a gente pode, né, começar então a ler em detalhe a sua mensagem, breve e profunda. Né? Logo de início, ele nos adverte o seguinte. Ele diz que Jesus disse: bem-aventurados aflitos, que o reino dos céus lhes pertence. Ele diz que quando Cristo disse isso, ele não estava se referindo de modo geral aos que sofrem. Por quê? Porque todos sofrem, dizem, visto que todos os que se encontram na terra sofrem. Então, ora, né, Jesus estava fazendo menção a um grupo e não a todo mundo, né? Bem-aventurados, né? Senão todo mundo ia ser bem-aventurado. Não é isso. Né? É isso mesmo que vocês acham? Né? Eu estou falando isso porque é o seguinte, gente. A gente normalmente tem a tendência, né, de ligar o sofrimento à privação material. Vocês já repararam isso? Né? Então a gente, quando vê as pessoas bem-sucedidas, como Emmanuel disse aqui na lição de preparo, não sei se vocês perceberam, né? Em que aqueles que descansam lá, então a gente fica achando que aqueles ali são felizes. Né? Mas a verdade não é. Né? Então a gente tem que colocar isso dentro, né, do contexto. Né? A dor e o sofrimento alcança a todos nós, né, nesse planeta de prova e expiação. Né? Aí podem eles ocuparem posição de poder, de ostentação, ou estarem, né, na miséria e na pobreza. Isso é claro para todos nós? Então, primeira observação de Lacordaire, né, quanto a o que significava essa menção de Jesus. Né? Principalmente porque era uma recompensa que ele prometia. Não é isso? A recompensa não pode ser para todo mundo. Né? Bom, em seguida, o espírito Lacordaire nos instrui que, apesar de todos nós estarmos sujeitos ao sofrimento na Terra, já concordamos com isso, né? Diz ele o seguinte: poucos sofrem bem, poucos, isso é palavras dele, poucos compreendem que somente, eu não estou usando isso aqui, vocês estão me ouvindo? Tem hora que eu saí, desculpe. Poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzi-los ao reino de Deus. Ponto. Então, já vimos aqui que esse é o ponto. Né? Esse é exatamente o que Jesus estava se referindo. Então, não são os que sofrem, são os que sofrem bem. Né? Sofrer bem, né, é essa compreensão, né, de que, quando bem suportada, né, a privação, a dificuldade, aí sim você tem, né, a tal da recompensa, provavelmente. Vamos continuar vendo isso aqui. Né? E ele dá o Lacordaire aqui, como exemplo de mal sofrer, né, o próprio desânimo, que a gente também vai pensar que mal sofrer é só fazer o mal, né? É só infligir ao próximo o mal, a privação, né? Não, ele dá o desânimo, vejam bem, como um exemplo de mal sofrer. Porque ele diz o seguinte, agora abrindo aspas: Deus vos recusa consolações desde que vos falte coragem. Então ele está dizendo aqui, olha aí como é que combina com a mensagem de Emmanuel, né, gente? Então ele está dizendo aqui, né, que a gente poderia acrescentar ao desânimo o próprio desespero, por que não? Né? Aqui iniciativa minha, né, como outro exemplo de mal sofrer, né? Porque Deus não quer que a gente fique, né, em berço esplêndido, como disse Emmanuel aqui. Né? Então é preciso ter coragem. Ele não quer que a gente, né, tenha o sucesso imediato, mas a coragem. Né? E ir em frente contra essas dificuldades. Então, esse é um ponto muito importante para a nossa reflexão. Né? Porque a gente, normalmente, esse é outro, falei daquela, mas qual é a outra tendência que a gente tem que pensar? Se eu estou em desânimo, né? se eu estou desesperado, eu sou um sofredor. Então, eu estou incluído, né, entre os sofredores e serei beneficiado. Né? Então, as pessoas acham que por estar desanimada, entendeu? E desesperada, é um sofredor, né? E que não está fazendo nada de mal. Está assim. Né? Tá.
Está sim. É o que nosso amigo está dizendo aqui. Né? Por que isso, gente? Ora, se Deus não nos coloca sobre o ombro peso maior que possamos suportar, né? A gente tem que entender que seria o que isso para vocês? Né? Se o Pai não coloca sobre nós, né, uma privação maior do que a gente pode suportar, o desânimo e o desespero seriam o quê? Seria falta de confiança nisso. Né? Portanto, falta de confiança em Deus. E nós mesmos, em primeiro lugar. Né? O desânimo é isso. Assim como o desespero. Né? Então, é lógico que esse comportamento não está incluído na promessa de recompensa que Jesus faz aos aflitos. Não são esses aflitos que ele está se referindo. Né? É preciso, como falou Lacordaire, né, a fé e a coragem inseridas. É Lacordaire que nos diz também, aqui abrindo aspas, o fardo é proporcionado às forças, como nós acabamos de falar. Né? Porque, inclusive, eu falei logo de início, né? Nós vamos ver pessoas que, né, suportam fardos muito mais elevados do que outros. Né? Mas por causa dessa lei, né? Essa lei que está dentro da lei de amor do Pai. Ele não nos dá aquilo que a gente não pode suportar. Então, o fardo é proporcional às forças, como a recompensa é proporcional a... Vocês estão... recompensa vai ter que ser... A recompensa é proporcional às forças? Não, porque a gente... O fardo é dentro da misericórdia divina, a gente está tendo aqui, né? O nosso fardo é proporcional à nossa força. Que maravilha, esse Pai é bom mesmo. Agora, a recompensa vai ser proporcional ao nosso esforço. Que é o quê? O que é o nosso esforço nesse sentido aí? A resignação e a coragem. Resignação e coragem. Resignação e coragem. Né? Nós vamos ver mais adiante no livro nesse mesmo livro aqui, né? Eu até anotei aqui, né? A resignação é o consentimento do coração. Ele até parece também, a questão da resignação, no capítulo 9, que trata, né, de bem-aventurados que são brandos, porque além, né, ela é a união da brandura com essa determinação e fé, né, certeza, confiança no Pai, né, e nas suas leis. Né? Bom, e por que o fardo é proporcional às nossas forças? A gente já falou, mas... Né? Por quê? Por causa disso. Porque nós não estamos jogados aí ao acaso. Né? A gente tem um Pai e esse Pai é misericordioso. As suas leis, né, são baseadas na lei de amor. Né? Então, os sofrimentos, né, as atribulações, né, próprias da terra, elas não são, como também nós temos tendência de aceitar, não são castigo. Elas servem para quê? Né, essas tribulações? O que a gente tem aprendido aí? Servem para libertar o nosso espírito, por incrível que pareça. Né? De quê? Das nossas mazelas espirituais. Né? Então, na verdade, essas tribulações, as dificuldades, né, os obstáculos, né, tudo isso são lições, né, que, na verdade, são mais experiências, né, que nos fazem experimentar, e aí é que a gente desenvolve o nosso raciocínio, a nossa sensibilidade na parte emocional e moral, né, a fim de quê? Que ocorra aquilo que é o mais importante, né, que a gente saia daqui e encontre a nossa transformação. Não é a do outro, prestem atenção. A nossa. A gente pode fazer toda a caridade do mundo. Se a gente sair daqui sem transformado, a gente não teve uma boa ação, a gente não teve um bom objetivo. Né? Que é o objetivo da nossa encarnação, é a nossa transformação. Né? Então é isso. Por incrível que pareça, né, essa é a proposta do Espiritismo e que explica muita coisa. Né? Ou seja, aqui
as tribulações e o próprio sofrimento acabam sendo, né, oportunidades de desenvolvimento, purificação, sublimação de tudo aquilo que é bom e que está latente em nós. A gente também tem a prece, né, como consolo. É uma outra maneira da gente diminuir, né, as dificuldades do sofrimento. Agora, inclusive Lacordaire diz, a prece é um apoio para a alma, né? Mas ele acrescenta que é um apoio para a alma, a gente não tem dúvida, né? A gente busca, toda hora que a gente está em sofrimento, dificuldade, a gente vai lá e busca, né? Contudo, né, esclarece ele, a prece não basta. É preciso tenha por base uma fé viva na bondade de Deus. Então, esse já é um terceiro aspecto que a gente encontra aqui na missiva, né, na instrução do nosso companheiro Lacordaire, esse grande espírito. Bom, a gente sabe que como espírito imortal, né, se a gente vê os atributos do Pai, que nós somos criaturas desse Pai de amor, a gente sabe o seguinte, né, que o destino que ele nos reserva, né, não pode ser ruim, é de progredir, né? Só que essa é uma progressão para que nós alcancemos por méritos próprios. Daí é que esses desafios, esses obstáculos, essas dificuldades que caracterizam e que muitas vezes a gente chama sofrimento aqui na Terra, né, elas existem. Elas servem exatamente para isso. Inclusive ele diz o seguinte, mais opulenta será a recompensa do que penosa a aflição, dentro daquele contraste que eu vinha falando para vocês, né? Na verdade, a gente tem uma misericórdia divina, né, com várias coisas que atenuam, né, a nossa tribulação, né, enquanto, né, que a recompensa será opulenta, desde que, né, façamos por merecê-la, diz ele. E para isso, é para isso que a vida se apresenta cheia de tribulações. Ele também faz, gente, para guiar o nosso comportamento diante dessas tribulações, uma comparação. Ele faz uma analogia com o militar que fica descontente por não ter sido enviado ao campo de batalha. E por quê, gente? Se a gente vê, claro que nós estamos aqui fazendo analogia, né, sem precisar entrar no detalhe. Por que ele fica descontente? Porque ir a uma missão como essa, né, na verdade, caracteriza ele uma oportunidade, né, de ascensão de posto. Isso é uma coisa dentro da carreira militar normal, né? Então ele nos convida, assim como o caso do militar, a encarar a existência como uma oportunidade de promoção da nossa alma, né? E não desejando, nas suas próprias palavras, como ele diz aqui, um repouso em que o vosso corpo se enervaria e se entorpeceria a vossa alma. Volto aí, né, à lição de preparo aqui do Emmanuel, né, que fala justamente sobre isso. E ele, nesse sentido, ainda diz, alegrai-vos quando Deus vos enviar para a luta. Não consiste tal luta no fogo da batalha, que é o caso da guerra, né, mas, né, nos amargores da vida. Então, a nossa guerra, a nossa batalha, são os amargores da vida, onde, às vezes, é preciso ter mais coragem, né, do que aquele soldado que vai à guerra. Ele ainda diz, né, o seguinte, agora dando um conselho, né, quando vos advém uma causa de sofrimento ou de contrariedade, sobrepondo-vos a ela, e quando houverdes conseguido dominar os ímpetos da impaciência, da cólera e do desespero, dizei para convosco, fui o mais forte. Então, nos fixemos nessa vitória que podemos conquistar à medida que façamos o esforço para dominar essas imperfeições, essas coisas que tendem a nos levar, né, para uma rebeldia, né, digamos assim. Então, eu acho que não vai dar tempo nem de eu falar esse ponto aqui. Eu teria mais 5 minutinhos hoje com uma inauguração? Pode ter? Ganhei 5 minutinhos só. Eu estou um pouquinho preocupado aqui que está dando 24 minutos. Olha só, gente.
A outra reflexão que vale a pena a gente fazer aqui, né, é a questão já explicamos aqui por que o próprio sofrimento ele se caracteriza como algo necessário para nós, enquanto esses espíritos, né, em evolução. Mas assim, existem basicamente dois objetivos do sofrimento num planeta de prova e expiação como o nosso, né? Um está relacionado àquilo que a gente fala, né? Nós temos múltiplas experiências, né, em várias existências, né? E como nós somos espíritos aprendizes, em muitas delas nós acabamos transgredindo algumas dessas leis divinas, né? Então, né, às vezes as tribulações, né, fazem parte de um processo de reparação, né? Então é quando a gente teria que encarar esse sofrimento, essas dificuldades, né, esses obstáculos, na verdade, como uma oportunidade de, né, agradecer. Né? Eu estou falando aqui agradecer o sofrimento. Né? Muita gente acha que esse pessoal espírita é maluco. Né? Mas quando a gente tem esse contexto mais abrangente, né, fica claro para a gente que a gente tem sim uma oportunidade de ressarcir débitos do passado. Isso aí, gente, não é questão, novamente, né, do libertar do castigo. Né? É libertar das consequências, né, dolorosas que permanecem impressas no nosso perispírito, né? Então, essas transgressões, a gente precisa falar, então, está falando com a minha filha, né? Elas ficam impressas no nosso perispírito. Não precisa, né, ter um juiz lá fora ou, né, um comandado de Deus para nos trazer um castigo ou isso ou aquilo, né? Está lá dentro de nós, né, essa transgressão que precisa ser, né, reparada, né? E a gente não agradece. E a outra coisa, gente, independente do processo expiatório que tem a ver com o reparo, né, nós temos que entender muitas vezes essas dificuldades, o sofrimento, né, é o que a gente chama de provas, que são as experiências construtivas, que estão relacionadas a essa necessidade de nós crescermos. Não se cresce, né, saindo de uma condição de criaturas muito verdes, né, para a angelitude, sem passar por processos, né, de, vamos dizer assim, apuro do espírito. E a gente, dentro dessa sequência, já vimos que passamos por mundos primitivos, provas e expiações. Nesse das provas e expiações, o sofrimento ele tem esse papel duplo, né? Ainda que fôssemos perfeitos e que fôssemos conduzidos por todas as passagens, fazendo escolhas corretas, que não nos dariam necessidade de uma expiação, uma reparação futura, esse processo, né, ele ativa as nossas, como eu falei aqui, né, as nossas potências intelecto-morais nessa experiência. Então, ela também é necessária. E na conclusão da mensagem, né, ele traduz a máxima de Jesus, bem-aventurados os aflitos, da seguinte forma, é o último parágrafo dele. Né? Bem-aventurados os que têm a ocasião de provar a sua fé, né, sua firmeza, sua perseverança e sua submissão à vontade de Deus. Então, bem-aventurados os aflitos é isso. São os que têm a ocasião de provar a sua fé, sua firmeza, sua perseverança e sua submissão à vontade de Deus. Porque terão centuplicada a alegria que lhes falta na terra, porque depois do labor virá o repouso. Então, meus irmãos, né, para a gente encerrar aqui, eu queria dizer o seguinte, eu acho que ficou claro, né, que o sofrimento em si, ele não nos dá evolução. Vocês concordam com isso? Não é só o sofrimento. É como nós reagimos a esse sofrimento. Se nós reagirmos, né, e a doutrina espírita é fantástica em nos dar ferramentas para entender, né, esse sofrimento como algo positivo para nós. É preciso estudar o contexto. Não adianta, o Edinho, né, você está falando aqui para uma pessoa pela primeira vez vendo a doutrina, ela não vai conseguir assimilar isso. Eu, pelo menos, eu estou, né? Aí, sei lá, não vou falar que eu vou entregar a minha idade, mas há muito tempo, né? É só saber, a minha que... Também, eu estou igualzinho a dele ali. Então, gente, na verdade, né,
para a gente se elevar, né, é a maneira de como a gente encara esse sofrimento. Né? Essa que é a diferença. Daí o nome dessa instrução, né, de Lacordaire. Né? O bem e o mal sofrer. Agora, eu não ia deixar de terminar porque eu gosto sempre de terminar a minha exposição, né, com uma mensagem de alguém que possa ser realmente escutado. Né? Não quero terminar comigo, quero terminar com um espírito de escola. Né? E como a gente está numa reunião de assistência aos enfermos, eu encontrei, né, uma página de Dr. Bezerra de Menezes falando sobre esse tema, mais ainda, falando sobre a mensagem do Lacordaire. Eu não podia deixar, né, de trazer para vocês. E essa mensagem ela foi extraída do livro Recados do Meu Coração, psicografada pelo médium José Carlos de Luca. Então vamos, a partir desse instante, são 3 parágrafos. Ouvir com atenção, porque ela é muito divina, né, e muito atual. Né? Foi há pouco tempo que ela foi escrita. A resignação diante dos infortúnios é um dos maiores antídotos contra as doenças emocionais que tanto aturdem o homem moderno. Quase ninguém hoje admite ou aceita experimentar reveses ou contrariedades. E a partir dessa posição de rebeldia perante a justiça divina, que é sábia e não se rende aos nossos caprichos, abrimos portas para inúmeros distúrbios emocionais e influenciações espirituais perturbadoras do nosso equilíbrio. Filhos, conforme aprendemos em O Evangelho segundo o Espiritismo, há uma grande diferença entre bem sofrer e mal sofrer. A calma e a resignação diante da dor nos fazem sofrer menos, porque entendemos a razão da nossa desdita e por isso somos consolados por Deus. É o bem sofrer. Já a insubmissão à vontade divina nos tornará impacientes e revoltados, o que agravará os nossos padecimentos por não sabermos aproveitar a experiência e tirar as lições necessárias ao nosso adiantamento espiritual. Esse o mal sofrer. Resignar-se perante a dor que nos visita é compreender que Deus está fazendo o melhor por nós, no mais das vezes, e que no mais das vezes o remédio amargo é o mais eficiente para a cura das nossas mazelas. Graças a Deus. Graças a Deus, envolvidos nessas vibrações, agradecendo a Jesus pelo banquete que Ele nos ofereceu na noite de hoje, através das páginas do Evangelho. Esse banquete que nos alimenta a alma, mas que também nos ajuda a caminhar pela face da terra com passos mais firmes, com os nossos pensamentos e sentimentos consolados por tanto amor e por tanta luz. Muito obrigado, Senhor. Rogamos sempre a Ti que nunca nos falte essa oportunidade bendita, mas Te rogamos também que todos os nossos irmãos e humanidade, por todos esses irmãos que passam seus nomes agora em nossos pensamentos, e por todos nós, Senhor, queremos Te dar 1000 graças, graças por tudo. E Te rogar que fique conosco no decorrer, no final da nossa reunião, onde os nossos médiuns passistas estão
se preparando, trabalhadores de boa vontade, para esse momento do passe. Fortaleça cada um deles, Senhor, para que esses irmãos que aqui se encontram recebam essas vibrações de amor e de paz. E muito obrigada por tudo. Que assim seja. Graças a Deus. Quanta luz nesse amor.